Chega mais torcida gloriosa, domingão, não é aquele domingão carioca, né, com aquele sol, mas tempinho tá legal, tempinho tá gostoso pra ficar em casa, né? Então em casa a gente faz aqui esse plantão glorioso pra você que tá acompanhando o canal Gigante Glorioso. Hoje a gente vai falar de reforços, alguma novidade sobre reforço, Guilherme? Bom, mais ou menos, né? Tinha um jogador, aliás, tem um jogador que está no radar do Botafogo. O diretor de futebol deu uma desconversada, né? Mas é um jogador que está no radar do Botafogo. A maneira como ele virá para o Botafogo é que é a dúvida. O Botafogo não quer gastar mais do que o necessário, né? Principalmente com jogadores que seriam apostas, que é o caso desse atleta que o Botafogo tá de olho, mas o Freeland deu uma desconversada. E vamos falar também, será que treinador experiente resolve a paçoca, galera? Resolve o caso, dá jeito na parada. E aí você tá vendo na nossa thumb, né? Os três treinadores experientes que os três maiores clubes mais tradicionais da Série B apostaram e, ao que me parece, só dois por enquanto estão colhendo os frutos. Mas vamos lá. Vamos primeiro pedir a você que está assistindo esse vídeo de domingão aqui no canal Gigante Glorioso. É um bate-papo meu com essa galera maravilhosa que nos segue, que é inscrita aqui no canal, que é membro do GG. E se não for inscrito, a gente pede que se inscreva no nosso canal. A gente está chegando a 30 mil inscritos. Vou fazer uma promoção especial. Chegando a 30 mil, vou sortear aí 3 camisas oficiais do Botafogo para vocês. Mais kits oficiais aí do Gigante Glorioso. Deu a louca, deu a louca. Mas vamos lá. Vamos tentar aí até o final de agosto chegar a 30 mil no canal Gigante Glorioso. E deixa um like aí para que esse conteúdo chegue a mais botafoguenses do Brasil e do mundo. Bom, meus amigos, vamos lá. Rodrigo Bassani é o nome dele. Confesso para vocês que eu não conhecia, né? É um atleta que veio das divisões A3, né, lá de São Paulo, Suzano, e foi para o Figueirense disputar a Série C. O Figueirense foi rebaixado ano passado, né? E é um jogador que vem tendo algum destaque na disputa da Série C, pelo grupo lá que o Figueirense está disputando. É o Rodrigo Bassani, tem 7 jogos com a camisa do Figueirense, 3 gols, ele é um meia atacante, não vai resolver os problemas ou vai substituir, né, o Diego Gonçalves da maneira como a gente espera, mas é um jogador para integrar elenco. Eu coloco no pacote de apostas, mas acho que seria uma boa aposta se viesse emprestado. O que o Eduardo Freeland gostaria que acontecesse é que o Bassani viesse emprestado, ou até o final da temporada, ou até o meio da próxima temporada, porque os custos não valem a pena para o Botafogo, para que o Botafogo possa investir no Rodrigo Bassani, que é uma aposta, né? Os custos são altos, e ele tem um empresário que tem uma afinidade com o Botafogo, é o mesmo empresário do Enio. Então já existe um relacionamento entre o Eduardo Freeland e o empresário do Rodrigo Bassani. O Enio está nesse bolo aí, né? Empresário do Enio também, então poderia facilitar as negociações. De um lado, os empresários que não querem o empréstimo, né? Do outro, o Freeland que prefere a modalidade de empréstimo. Então, até agora, nada se decidiu. Freeland foi perguntado pelo jogador, sobre o jogador, na verdade, e deu uma desconversada, disse que, por enquanto, não há interesse. Mas há o interesse. O Botafogo está mapeando e, de repente, pode trazer o Rodrigo Bassani por empréstimo, né? Mas não significa que também não possa trazer outros jogadores. A promessa da diretoria foi trazer 2 reforços, né? Eu espero que um deles não seja lateral esquerdo, Freeland. Para com isso, a gente não está precisando de lateral esquerdo. Tem 2 no elenco, por mais que um seja reserva absoluto, você tem jogadores que você possa improvisar ali. Não precisa, vocês gastaram grana aí, já trazendo um monte de lateral que foram dispensados, né? Então, segura a onda, vamos trazer para posições que realmente possam ajudar o Botafogo a subir. Eu confio no Jonathan, acho que o Jonathan vai fazer um super campeonato brasileiro da Série B. Galera, e treinador experiente ainda resolve a parada, ainda muda panorama? Eu acho que é a bandeira do canal Gigante Glorioso desde o início dessa temporada, especialmente o início dessa Série B, foi isso. O Botafogo precisava de um treinador com gabarito. Aliás, desde a temporada passada, eu, Michael Martins, a Patrícia, a Thaís, o Anderson, a gente vinha falando sobre, e o Botafogo finalmente trouxe um treinador na temporada passada, né? O Ramon Dias.
Mas das coisas bizarras que esse comitê já fez, não tá no gibi que esses caras ferraram com o Botafogo, o Ramon Dias nunca treinou o elenco, né? Foi dispensado sem ter treinado o elenco e tá lá brilhando nos Emirados Árabes, né? E o Botafogo voltou a ficar com estagiários, treinadores meia boca, fechou com o seu Marcelo Chamusca, quase que fecha o caixão da equipe numa Série B, né? E aí trouxe o Anderson Moreira. O que falar do Cruzeiro, que também apostou em estagiários, em treinadores em ascensão, né? Caso do Felipe Conceição, não deu certo. Me pega uma outra aposta, que é o Moza. Nunca vi dar certo também em lugar nenhum, né? Acho que ano passado foi 5º lugar, como se isso fosse, né, uma coisa assim para se colocar em currículo, né? 5º lugar da Série B. Então trouxe o Moza, um fracasso também, e veio o Vanderlei Luxemburgo. E o Vasco da Gama, que para mim foi o que apostou bem. O treinador vinha fazendo um bom trabalho, que era o Marcelo Cabo. Eu sei que o vascaíno vai falar que não, porque o vascaíno acha que o melhor trabalho é ser líder, né, na Série B. Ok, concordo. Mas trouxe o Lisca e eu não consigo ver um trabalho melhor do que o que o Marcelo Cabo fazia no Vasco. Já conversei com alguns amigos vascaínos, né, inclusive o Olivasco, que tem um canal muito maneiro sobre o Vasco, é parceiro aqui do canal. E disse, não, o Lisca vem fazendo um excelente trabalho sim, cara. Isso há 3 rodadas atrás, né? O Vasco vem aí empenhando derrotas consecutivas. E aí fica essa pergunta, né? Será que treinadores experientes realmente resolvem, mudam o panorama? Eu acho que a gente tem que pensar no que é o treinador experiente. O Lisca, para mim, não entra nesse patamar de treinador. Anderson Moreira e Vanderlei Luxemburgo, sim. Luxemburgo eu não vou nem comentar. Para muitos de nós aqui era o treinador preferido, né? Era o treinador preferido. Inclusive o próprio Luxemburgo falou que seria uma honra dirigir o Botafogo. Depois a diretoria do Botafogo nos enganou, dizendo que consultou o Luxemburgo, o preço era X, Y, Z. O Luxemburgo falou que nunca foi consultado pelo Botafogo, e eu acho que nunca foi mesmo. Mas o Botafogo trouxe o Anderson Moreira, que não é um profissional tão experiente quanto o Luxemburgo, até pela idade, né? É bem mais novo, mas é um profissional que tem títulos na sua carreira, que tem trabalhos em grandes equipes do futebol brasileiro, em equipes médias do futebol brasileiro. O Anderson Moreira ajudou na remontagem das equipes médias por onde ele passou, que hoje estão aí brigando no topo do campeonato. Não o Bahia, né? O Bahia já teve uma fase melhor. E o Anderson passou por uma das melhores fases dessa reconstrução do Bahia. Mas o Ceará hoje está sempre brigando, pelo menos entre os 10 primeiros na Série A. E esse trabalho também começa com o Anderson Moreira, que passou por lá, né, e deixou muitos frutos. E o Botafogo traz esse profissional, um profissional que muda a chave do Botafogo. São 9 jogos, 7 vitórias. 9 jogos, 7 vitórias. A equipe entra no G4 e a gente espera que nunca saia. E o Luxemburgo não conseguiu encampar aí essa sequência de vitórias porque o elenco do Cruzeiro é muito mais fraco do que o elenco do Botafogo, ao meu ver, né? O Cruzeiro ficou proibido de contratar por uma série de fatores aí de punição da FIFA, né? Então o elenco é muito mais limitado do que o nosso. E o Vanderlei Luxemburgo, pelo menos, está conseguindo fazer com que o Cruzeiro consiga, na Bacia das Almas, vencer as partidas dentro do Mineirão, fora de casa, arruma os empatezinhos, já ganhou também fora de casa, e o Cruzeiro vai se afastando cada vez mais ali do Z4. Ainda é a ameaça, né? O Cruzeiro não está na primeira página do campeonato, o foco do Cruzeiro ainda é lá embaixo, mas um treinador experiente, que impõe respeito, que tem história para contar e currículo para mostrar, realmente a gente está vendo Botafogo e Cruzeiro, o caminho que as equipes estão traçando. E o Vasco, que atravessou aí, ainda bem, né? Ainda bem, pássaro, que você fez aquele voo para o Rio Grande do Sul para atravessar essa negociação com o Botafogo. Acho que o caminho nosso não ia ser tão bom com esse profissional aí, o Lisca, né? Que é um profissional que tem muita lábia, muita língua, fala muito, mas na hora do vamos ver resolve pouco, né? Não tem títulos na carreira, passou por uma grande equipe do futebol brasileiro, ficou 5 jogos e foi rebaixada, né, para a Série B, foi o Internacional, com quem ele tem até história, né, a família dele e tal.
e viu a grande chance da carreira sendo disputada aí por Vasco ou Botafogo. Não vou nem dizer que preferiu o Vasco. O Vasco foi mais ousado, foi lá buscar o Lisca, né? Enquanto a gente ficou no WhatsApp, ok? Mas é um profissional que não se encaixa nesse nível de profissional experiente, com currículo gabaritado. É um profissional que veio de 2 bons trabalhos e a gente está vendo que não resolveu. A pressão no clube grande é outra. O perfil do profissional tem que ser outro, né? E aí a gente olha para a tabela, vê o Cruzeiro chegando no Vasco, vê o Vasco saindo da primeira parte da tabela e vê o Botafogo olhando lá para cima para a liderança, né? Então, esse é um vídeo de agradecimento ao Pássaro. Obrigado, Pássaro, por fazer esse rasante e fazer o Botafogo abrir o olho para um profissional que realmente fosse experiente e resolvesse o nosso problema. Bom, gente, esse bate-papo de domingo eu fico por aqui. Hoje à tarde a gente não vai fazer vídeo, vai fazer uma live muito especial com outros clubes. O pessoal estava pedindo, a gente vai fazer aí uma live com outros clubes para falar de Série B e para falar da análise da rodada dessa Série B. Vamos torcer para o Náutico se ferrar, vamos torcer para a Ponte Preta brincar com o Vasco e vamos torcer para o Cruzeiro. Eu estou torcendo para o Cruzeiro ganhar de CRB para a gente ficar mais próximo ali do bloco da frente dos primeiros colocados, tá certo? Grande abraço, saudações alvinegras, bom domingo para vocês.